Fatos absurdos com pessoas famosas, com bebês, políticos e até com cerveja e muito mais. Fazemos cada coisa. Veremos aqui 8 situações que todos nós consideramos normais, mas se for pensar, são todos grandes absurdos. 8. Consumo excessivo. Muito normal ver alguém cheio de sacolas no shopping, não é? Parece algo bacana e algo que muita gente sonha em ser da mesma forma. Mas quem nunca comprou algo que não precisava só porque estava em promoção ou porque era a última tendência da moda? Isso, na verdade, não faz muito sentido. Temos a influência das propagandas e da mídia. Vivemos em um mundo onde somos constantemente bombardeados por anúncios e mensagens publicitárias que nos incentivam a comprar mais e mais. Essas propagandas muitas vezes nos fazem sentir que precisamos adquirir determinado produto para sermos felizes, bem-sucedidos ou aceitos pelos outros. Além disso, a mídia também nos apresenta as últimas tendências e modismos, fazendo-nos acreditar que precisamos estar sempre atualizados para não ficarmos por fora. Outro fator que contribui para o consumo excessivo é a necessidade de estimular a economia. O crescimento econômico é frequentemente medido pelo aumento do consumo, e os governos e as empresas encorajam as pessoas a gastar mais para manter esse crescimento. Isso pode levar a uma mentalidade de comprar por comprar, sem realmente considerar se precisamos ou não daquilo que estamos adquirindo. Também pode ser uma forma de buscar satisfação emocional e preencher vazios em nossas vidas. Na grande maioria das vezes, compramos coisas não porque realmente precisamos delas, mas porque acreditamos que elas nos trarão felicidade, status, algum tipo de realização pessoal ou por mera influência. No entanto, esse comportamento é insustentável a longo prazo, tanto para o meio ambiente quanto para o nosso bem-estar emocional. O consumo excessivo leva ao esgotamento de recursos naturais, gera resíduos e poluição, nos trazem gastos excessivos, que nos deixa sem condições de suprir necessidades mais importantes para a nossa vida, além de nos deixar insatisfeitos e sempre em busca de mais. Sabe aquela história de que nunca está contente com o que tem? Pequenas conquistas deixam de ser valorizadas e a vida acaba perdendo a graça. 7. Trabalho exaustivo. Cara de sucesso, batalhador, guerreiro. Também quero ser assim. Vivemos em uma sociedade competitiva e acelerada, onde o sucesso profissional é altamente valorizado. Muitas pessoas acreditam que, para alcançar o sucesso, é necessário trabalhar longas horas e se dedicar completamente à carreira. Essa mentalidade é reforçada pelas empresas, que exigem cada vez mais de seus funcionários, muitas vezes sem oferecer um suporte adequado ou a possibilidade de flexibilização do trabalho. Além disso, a cultura do workaholic, viciada em trabalho, é muitas vezes glorificada na mídia e nas redes sociais, com histórias de empresários e profissionais bem-sucedidos que atribuem seu sucesso a jornadas exaustivas de trabalho. Isso pode criar a impressão de que trabalhar muito e sacrificar a vida pessoal é a única maneira de ter sucesso. Outro fator importante é a pressão social para se destacar e ser bem-sucedido. Muitas pessoas se sentem pressionadas a trabalhar mais e melhor para atender às expectativas de amigos, familiares e colegas de trabalho. Essa pressão pode levar a um ciclo vicioso de trabalho exaustivo e falta de equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. No entanto, isso pode ser prejudicial à saúde física e mental. Estudos mostram que o excesso de trabalho e a falta de equilíbrio podem levar ao esgotamento, depressão, ansiedade e até mesmo a problemas de saúde física, como doenças cardíacas e distúrbios do sono. Um equilíbrio saudável é fundamental para nosso bem-estar e sucesso a longo prazo. Essa é a verdadeira fórmula do sucesso. Trabalhar de maneira flexível e eficiente, estabelecer limites entre a vida profissional, pessoal, realizar atividades e valorizar o tempo de qualidade com nossos entes queridos e atividades prazerosas. 6. Idolatria de pessoas famosas. Você viu quem está naquele restaurante chique? Fulano da Silva, famoso ator das 8, da novela das 8 da Globo. Meu Deus, vou morrer, ele olhou pra mim. A mídia e as redes sociais fazem uma constante exposição à vida e às realizações de pessoas famosas e pode nos levar a acreditar que elas são especiais e merecem nossa admiração e atenção. A indústria do entretenimento e a publicidade, que só funcionam assim porque há muito dinheiro envolvido, também contribuem para essa mentalidade.
Celebridades e seus estilos de vida luxuosos e extravagantes são promovidos como o ideal a ser alcançado. Isso pode levar a pensar que, ao idolatrar essas pessoas, estamos nos aproximando desse estilo de vida desejável. Temos a necessidade humana de ter modelos e exemplos a seguir. Admiramos e idolatramos pessoas famosas porque elas representam o sucesso e a realização de sonhos que gostaríamos de alcançar em nossas próprias vidas. No entanto, essa idolatria pode ter consequências negativas. Esquecemos de valorizar e reconhecer as pessoas que realmente fazem a diferença em nossas vidas, como profissionais da saúde, educadores, trabalhadores essenciais. Além disso, desenvolvemos expectativas irreais sobre o sucesso e a felicidade, que nos deixam insatisfeitos e frustrados com nossas próprias vidas. É normal que um ser humano ganhe 10 milhões de reais, que dá 57 mil reais por minuto, para ficar somente 3 horas num camarote, sendo paparicada, enquanto as pessoas que trabalham duro a noite toda para manter o mesmo camarote limpo e abastecido para servir as pessoas no mesmo local, ganham 200 reais para trabalhar a noite toda e são muitas vezes ignorados por essas pessoas e às vezes até maltratados. É normal isso? Uma pessoa famosa, ninguém sabe como realmente ela é. Às vezes pode ser uma pessoa cruel, fria, desumana. E acaba sendo idolatrada. Enquanto pessoas queridas que fazem a diferença na vida das pessoas são, algumas vezes, desrespeitadas. E o pior, idolatramos famosos e deixamos de louvar o que realmente importa. 5. Amamentação e chupetas. Você já viu casos de gente que acha estranho uma mãe amamentar um filho de 2 anos, enquanto aceita sem problemas crianças mais velhas usando chupetas? A amamentação é um ato natural e extremamente benéfico para a saúde da criança. A Organização Mundial da Saúde recomenda essa prática pelo menos até os 2 anos de idade. No mínimo, pois pode ser mais, devido aos diversos benefícios nutricionais e imunológicos que o leite materno proporciona. É comprovadamente o melhor alimento do mundo para nós, seres humanos. No entanto, muitas vezes a sociedade estigmatiza a amamentação em público ou de crianças mais velhas, devido a preconceitos e desinformação. Por outro lado, o uso de chupetas é amplamente aceito, mesmo que possa ser prejudicial à saúde da criança em longo prazo, como o desenvolvimento inadequado da dentição e dependência emocional do objeto. Sem falar na falta de higiene e nos perigos à saúde da criança que isso pode causar. Isso ocorre em parte porque a chupeta é vista como uma solução prática para acalmar a criança e evitar choros ou desconforto. A mídia e a publicidade também desempenham um papel nessa percepção distorcida. Enquanto a amamentação é muitas vezes retratada como algo que deve ser feito em privado e com discrição, chupetas são promovidas como uma solução fácil e eficaz para pais e cuidadores. Agora pense comigo, a mídia ganha com a amamentação? É um alimento grátis, ninguém ganha com isso. Além disso, a falta de apoio e informações corretas para as mães que desejam amamentar seus filhos também pode contribuir para essa situação. Muitas vezes, as mães enfrentam dificuldades e julgamentos ao amamentar em público, o que as leva a desistir da prática mais cedo do que gostariam. Algumas vezes, mães deixam de dar leite aos filhos por preocupação por estética e opinião de outras pessoas. O que vale mais, a saúde do filho ou o que outros vão pensar? E quanto à estética, sinto muito, mas não é o filho que prejudica. O tempo e a gravidade são iguais para todos. 4. Aparências. As pessoas tendem a julgar umas às outras com base em suas aparências e isso é considerado normal na sociedade. O ser humano é naturalmente inclinado a fazer julgamentos rápidos com base em informações visuais. Isso ocorre porque nosso cérebro busca economizar energia e tempo, processando rapidamente as informações que recebe. Por isso, muitas vezes julgamos as pessoas com base em suas aparências, sem sequer perceber que estamos fazendo isso. Além disso, também novamente, a mídia e a publicidade têm um papel importante na formação de nossos padrões de beleza e na maneira como julgamos as aparências.
Somos constantemente expostos a imagens de pessoas consideradas atraentes e bem-sucedidas, o que pode nos levar a acreditar que a aparência é um indicativo de sucesso e valor. Isso, por sua vez, pode nos fazer julgar os outros com base em critérios superficiais e irreais. Outro fator que contribui para o julgamento das aparências é a pressão social para nos encaixarmos em determinados padrões estéticos. Muitas pessoas se sentem pressionadas a se conformar às expectativas da sociedade em relação à aparência, o que pode levá-las a julgar os outros que não se enquadram nesses padrões. Existe uma pressão também pela eterna juventude. Pela maneira errada de olhar uma pessoa mais velha e experiente. Fazendo pessoas buscarem procedimentos horríveis e deformações no corpo porque não se conformam com o passar dos anos. Por que uma ruga não seria bonita? Por que cabelos brancos não seriam lindos? Na verdade, são motivos de orgulho pela experiência e bagagem que a vida proporcionou a essa pessoa, e não deveriam ser escondidos. Julgamento das aparências pode ser prejudicial e injusto. Pode levar à discriminação, ao preconceito e à exclusão de pessoas que não se enquadram nos padrões estabelecidos pela sociedade. Além disso, esse tipo de julgamento pode nos impedir de conhecer e apreciar pessoas incríveis com base em suas qualidades internas e realizações. Cada pessoa tem sua beleza, cada pessoa é única e especial. É fundamental repensarmos nossa tendência de julgar as pessoas com base em suas aparências e nos esforçarmos para conhecer os outros além da superfície. Isso nos permitirá construir relacionamentos mais significativos e enriquecedores, baseados no respeito e na compreensão, trazendo assim, com certeza, muito mais felicidades a todos. 3. Elogio a políticos. Pessoas elogiam políticos por fazerem obras. Mas as obras são realizadas com dinheiro público. Isso, na verdade, é apenas o cumprimento de suas obrigações. Importante entender que muitos eleitores têm expectativas baixas em relação aos políticos, devido à corrupção e à falta de transparência na política. Assim, quando um político realiza uma obra ou implementa um programa social, as pessoas tendem a vê-lo como algo excepcional, mesmo que sua obrigação e responsabilidade é fazê-lo aquilo. Além disso, novamente aqui temos o problema das mídias. Os políticos e seus assessores são especialistas em promover suas realizações, mesmo que sejam apenas o cumprimento de suas funções. Isso pode criar a ilusão de que estão fazendo algo extraordinário, quando na verdade estão apenas fazendo o que deveriam. Outro fator que contribui para essa mentalidade é a falta de educação política e cívica na população. Muitas pessoas não entendem plenamente como o sistema político funciona e quais são as responsabilidades dos políticos eleitos. Isso pode levar a uma atitude passiva diante da situação atual e uma tendência a elogiar os políticos por fazerem o mínimo necessário. No entanto, essa mentalidade é extremamente prejudicial à democracia e ao desenvolvimento do país. Quando as pessoas têm expectativas baixas em relação aos políticos, isso permite que eles se safem com o mínimo esforço e não sejam responsabilizados por suas ações. Além disso, a aceitação dessa mentalidade perpetua a corrupção e a ineficiência no sistema político. Um dos maiores absurdos e completamente aceito por grande parte das pessoas é alguém dizer: tal político rouba, mas faz. Rouba, mas faz? É a mesma coisa você ter um restaurante e a pessoa contratada para ficar no caixa ficar te roubando. E você manter a pessoa porque ela rouba, porém está fazendo o seu trabalho, que é cobrar dos clientes? Isso não faz sentido nenhum. É fundamental que a população se informe sobre o funcionamento do sistema político e as responsabilidades dos políticos eleitos. Isso permitirá que as pessoas tenham expectativas mais altas em relação aos seus representantes e exijam que cumpram suas obrigações e trabalhem pelo bem-estar da sociedade. 2. Colocar brincos em bebês. Nasceu um bebê, é uma menina. Vamos colocar um brinquinho. Olha que lindo. Não dói nada e assim todos saberão que é uma menina. Além do mais, se doer, o bebê não lembrará de nada quando for maior. Até vai nos agradecer por já ter o buraquinho do brinco. Essa tradição de furar as orelhas de bebês e crianças pequenas é cultural e varia de país para país. Em algumas culturas, é uma prática comum e aceita, como Brasil, México, Índia, China, Espanha, Grécia, Itália, Portugal.
enquanto em outros países pode ser vista como controvérsia, como Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Suécia, Noruega, Dinamarca, mas tem países que a prática é inaceitável, como Islândia, Finlândia, Holanda, Bélgica, França, Alemanha, Suíça, Áustria. Um dos principais argumentos contra essa prática é que ela envolve uma violação da autonomia e do consentimento da criança. Furar as orelhas de um bebê ou criança pequena é uma decisão tomada pelos pais ou responsáveis, sem levar em consideração a vontade da criança, que ainda não tem idade suficiente para expressar sua opinião sobre o assunto. Além disso, furar as orelhas de um bebê pode causar dor e desconforto, mesmo que seja um procedimento rápido. Há também o risco de infecção ou outros problemas de saúde. Ainda tem o desconforto que os brincos podem causar aos bebês. Eles podem machucar as orelhas dos pequenos enquanto dormem, devido à pressão exercida pelos brincos no momento em que a cabeça encosta no travesseiro, por exemplo. Além disso, os bebês já enfrentam diversos desconfortos, como cólicas e adaptação ao mundo exterior. Portanto, submetê-los a mais um problema, como dor ou infecção devido aos brincos, somente por razões estéticas, é de se questionar, não? Os defensores dessa prática argumentam que furar as orelhas de bebês é uma tradição cultural e muitas vezes uma questão de estética. Além disso, alguns acreditam que, ao realizar o procedimento quando a criança é muito jovem, ela não se lembrará da dor e se acostumará muito mais rápido aos brincos. No entanto, é importante considerar o respeito à autonomia e ao consentimento da criança, e ponderar se a tradição cultural e a estética são razões suficientes para submeter uma criança a um procedimento doloroso e invasivo ao seu corpo sem sua permissão, especialmente levando em conta os possíveis desconfortos adicionais causados pelos brincos. Para aqueles que optam por esperar até que a criança seja mais velha, é possível ensinar sobre a escolha e a responsabilidade, permitindo que a criança decida se deseja ou não furar as orelhas e se envolva no processo da tomada de decisão. Isso leva a uma experiência mais positiva para a criança, respeitando sua autonomia e consentimento. Uma questão simples a se pensar sobre isso. Se é normal furar a orelha de um bebê, então seria normal fazer uma tatuagem? Colocar um piercing no nariz, no umbigo ou até mesmo um alargador? Todas essas questões também são agressões à criança sem o consentimento dela, e com certeza, absurdo total. Acho que todos concordam com isso, não? Cerveja sem colarinho. Para finalizar, vamos deixar o clima mais leve. Quantas vezes saímos com os amigos e todos, ou a grande maioria servem a cerveja desse jeito? O garçom faz assim, os amigos, e se fazemos diferentes, eles ainda nos criticam dizendo que não entendemos do assunto. Mas sabia que a espuma, ou colarinho, é uma parte essencial da experiência de degustar uma cerveja? Ela protege a bebida do contato com o oxigênio do ar, o que pode alterar o sabor e o aroma. Além disso, o colarinho proporciona uma textura agradável e ajuda a realçar a degustação e os cheiros das substâncias presentes na cerveja. No entanto, muitas pessoas acreditam que a maneira correta de servir cerveja é sem espuma, inclinando o copo e aproximando a garrafa ou lata para evitar a formação de colarinho. Isso pode ocorrer devido à falta de conhecimento sobre a importância da espuma para a qualidade da cerveja e a experiência de degustação. A mídia e a publicidade, mais uma vez, contribuem para essa percepção equivocada. Muitas vezes, as propagandas de cerveja mostram a bebida sendo servida sem espuma ou com uma quantidade mínima de colarinho. Talvez justamente para influenciar as pessoas a tomarem mais e mais rápido e, consequentemente, venderem em maiores quantidades. E justamente muitos têm essa preocupação com a quantidade de cerveja no copo. Eles acabam vendo a espuma como um desperdício de espaço, pois o objetivo equivocado de muitos é beber em quantidade, ao invés de se preocupar com a qualidade para uma boa experiência de degustação. Mas o que vale mais a pena? Beber, passar mal e às vezes passar vergonha? Ou beber com qualidade, sem agressão ao próprio corpo e saboreando o verdadeiro sabor de uma boa cerveja. Obrigado por sua presença. Me diga aí, você sabe o que acontece aos olhos se parássemos de piscar? As consequências são horríveis. Segue o link aqui na tela e na descrição para você conferir. Deixe seu like e inscrição. Abraços. Você é companheira do papai, né, companhia?